Bom, bom dia. Bom dia a todos os deputados aqui presentes. Estiveram todos unidos hoje para acompanhar essa vergonhosa sessão solene para um grupo que nada mais é do que uma facção criminosa que atua no Brasil praticamente impunemente nos últimos 40 anos. A CPI do MST deixou clara, explícita à sociedade brasileira as duas principais facetas dos crimes praticados pelo MST nesses 40 anos. De um lado, a destruição da propriedade privada, da produção agrícola brasileira, do direito de propriedade, elementos fundamentais do desenvolvimento de um país e que vem sendo fustigado, atacado por esse grupo criminoso que se reúne e atua nos últimos 40 anos. Aliás, nesses 40 anos, houve um único hiato em que esse pessoal se recolheu. Foram os 4 anos do presidente Bolsonaro, em que, conforme dito pelo próprio João Pedro Stedley, numa entrevista dada num canal de televisão, eles deixaram de invadir porque tinham medo da resposta do Estado e dos proprietários, demonstrando que quando o Estado quer, o crime não acontece. E quando as pessoas têm condição de utilizar os meios para a própria legítima defesa, não só sua, como da sua propriedade, também os crimes não acontecem. Mas não foi só a faceta contra os agricultores dos crimes praticados por essa facção criminosa nos últimos 40 anos, não foi só essa faceta que ficou clara durante a CPI do MST. Também ficou muito claros os crimes cometidos pelos líderes em cima dos liderados. Enquanto os líderes enriquecem, os liderados continuam vivendo na miséria, continuam vivendo na pobreza, continuam vivendo sem as mínimas condições de sobrevivência dentro dos acampamentos e assentamentos. Mas, não obstante, os seus líderes têm casas maravilhosas, carros ótimos e uma série de vantagens patrimoniais que os demais não têm. Nós vimos também durante a CPI o quanto de desvio associações e cooperativas fazem com o dinheiro público que lhes é transferido através de programas como o Pronaf e vários outros, que, se utilizando de uma narrativa correta, servem de meio para que alguns se locupetem com o dinheiro público. A sessão de hoje na Câmara dos Deputados espelha tudo isso que nós vimos. Uma série de pessoas utilizadas como massa de manobra para encher o plenário, para bater palma para um monte de falsas verdades ditas pelos líderes e para vaiar, evidentemente, os deputados da oposição que trazem um pouco de luz, um pouco de verdade. Essa situação ocorrida hoje aqui na Câmara dos Deputados, aliás, com a vergonhosa presença de lideranças diplomáticas de Cuba e Venezuela, duas ditaduras sanguinárias, criminosas. Fala-se de democracia, luta pela democracia. Onde há democracia nesses países que vieram hoje apoiar o MST nessa sessão solene? Países de onde tem a Farc, movimentos criminosos, supressão de democracia, crimes, assassinatos, estavam aqui alinhados com o MST no dia de hoje. Uma situação vexatória para o nosso parlamento permitir que uma organização criminosa comemore seus 40 anos nessa casa. Daqui a pouco, nessa toada, o PCC vai pedir também sessão solene na Câmara dos Deputados. Eu queria aqui passar a palavra aos nobres colegas que, não só na data de hoje, mas ao longo da CPI do MST, travaram esse importante combate para demonstrar à sociedade brasileira tudo aquilo que ficou explicitado durante a CPI. Muito obrigado, Marcelo. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero iniciar repudiando a condução dos trabalhos da sessão solene por ter cassado a palavra dos deputados que estavam inscritos para se manifestar. Nós da oposição temos todo o direito de nos manifestarmos em qualquer
ambiente dessa casa, inclusive em sessão solene. E em que pese sessão solene seja sessão de homenagem, creio que uma importante tradição nessa casa se quebrou hoje com as manifestações muito bem pontuadas dos deputados Ricardo Salles e Fernando Rodolfo, quando foram à tribuna para Rodolfo Nogueira, confundi com um colega, Rodolfo Nogueira, que foram à tribuna ambos para dar um aspecto mais plural, aquela que seria uma homenagem a um grupo que é, na verdade, criminoso e terrorista. E colocando apenas fatos e verdades, tiveram palavras de baixo calão direcionadas a si, além das costas dadas pelos presentes aos parlamentares da oposição. Esta é a democracia do MST. Esta é a democracia do PT, que conduzia por meio da deputada Maria do Rosário a sessão solene. Portanto, inicio repudiando o fato de que eu não pude falar, o deputado Evair não pôde falar, por meio de uma manobra feita pela mesa de rapidamente ler os nossos nomes, não permitindo que chegássemos a tempo à tribuna para, no meu caso, tenho certeza também que no caso do deputado Evair, que não falou, respeitosamente nos manifestarmos. E eu gostaria apenas de fazer perguntas na tribuna. Como não pude fazer lá, faço aqui e assim concluo a minha manifestação. Por que será que o MST, sob o governo do Lula, passou a voltar a invadir terras e o governo federal deixou de entregar títulos de propriedade? Por que será que o governo Bolsonaro, que dizem que era contra a reforma agrária, entregou mais de 400 mil títulos? E sequer sabemos quantos foram entregues, se é que algum foi durante o governo Lula. Será que é porque querem, não apenas os 40 anos desse grupo criminoso, também nos 41, nos 42, 43 e seguintes, manter essa massa de manobra aqui, grande parte dela apenas doutrinada para permanecer como militância de um campo político? Nós não podemos admitir isso. E é por isso que, como oposição, seguiremos fazendo não apenas perguntas, mas também denúncias de todos os crimes feitos pelo MST. E como gaúcho, deputado Alceu, eu não posso deixar de lembrar do Cabo Valdeci, que em 1990, deputado Bibo Nunes, também conterrâneo gaúcho, foi degolado em praça pública pelo MST. E quero mencionar também, deputado Ricardo Salles, que com muita decência conduziu os trabalhos na relatoria da CPI do MST, que esta casa foi invadida em 2006 e o segurança Normando, essa informação é pública, passou naquele dia da invasão a ser hospitalizado e passou 5 dias em coma. E hoje recebeu aqui os mesmos membros de uma organização criminosa que depredou esta casa e depredou a democracia. Do lado dele, respeito. Do lado do parlamento, respeito e decência. Mas do lado daqueles que aqui estão nos dando as costas e não nos permitindo manifestar apenas o desprezo à democracia e às leis. Não deixaremos que isso permaneça impune e por isso a oposição segue unida contra os crimes do MST. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiro, o meu repúdio pela condução antidemocrática, antirregimental da deputada do PT, Maria do Rosário, da sessão solene que acaba de encerrar. Antidemocrática ao extremo, porque às vezes no parlamento, essa é a história, o que tem para a oposição, para o seu trabalho, é o plenário, é a palavra, é a oratória, é o discurso. E o PT, representado pela Maria do Rosário, que representa um governo ditatorial, comunado com outros poderes, está cerceando a oposição dos seus pronunciamentos. Isso é vergonhoso, que fiquem registrados para todos que nos acompanham e nos assistem. Porque hoje fomos nós, aqui eu e Marcel Van Hatten,
que certeza representamos diversos outros parlamentares que gostariam de falar, que não tinham inscrição registrada. Fomos representados pelos deputados que puderam falar, mas o PT e a Maria do Rosário, antirregimental, anticonstitucional e antidemocrático. Mas faço aqui as palavras que eu ia usar no plenário. E a todos os senhores, nós estamos no ano 2024, celebrando, aí sim, 150 anos da imigração italiana para o Brasil, que aportaram no Porto de Vitória, no Espírito Santo, as primeiras famílias e fizeram de Santa Teresa a primeira cidade desses imigrantes aqui no país. Imigrantes esses que se somaram aos alemães, aos pomeranos, aos afrodescendentes que já estavam aqui. Portanto, o Brasil é um país de imigrante. E o que é que todos vieram fazer aqui? Vieram trabalho. Esses imigrantes vieram fugindo da fome, vieram fugindo da peste, vieram fugindo da guerra. E trouxeram uma marca que até hoje é muito forte no nosso estado, eu tenho certeza, no interior do Brasil. Esses imigrantes se fecharam em comunidades com medo de um único fator, com medo do comunismo. Porque lá onde estavam, o governo já tinha se apropriado dos seus bens. Trouxeram isso no coração e no compromisso. E vieram aqui ao trabalho. Eu sou tataraneto de um desses imigrantes. E a minha família, o senhor Humano Botassin, chegado ao Brasil, participou da primeira reforma agrária nesse país, feita a partir da Fazenda do Centro, que era então a Fazenda de Escravos, lá hoje no município de Castelo, no Espírito Santo. E esses imigrantes, com trabalho, com dificuldade, enfrentaram e construíram as suas famílias, construíram a sua história e construíram a sua dignidade. Pois bem, um século depois, inspirado no movimento revolucionário da América Central, surge no Brasil esse movimento ideológico marxista, inspirado, por exemplo, no movimento que foi a FARC. Aí surge o PT, surge o MST, que se apropriaram de muitas entidades desse país. Entranharam pela igreja, entranharam pela educação, entranharam pelas nossas escolas, entranharam pelo serviço público e muitas vezes também se entranharam pelo judiciário. Isso marca a origem do MST. Alienação, doutrinação, uma verdadeira seita religiosa. E atendo a vocês, o que surge na mesma época? O movimento chamado Hamas. É mais ou menos de um mesmo período, de um mesmo viés ideológico, que se juntaram à FARC e todos eles estavam presentes, Ricardo Salles, na formação e na fundação do Foro de São Paulo. Seus líderes, Che Guevara, Fidel Castro, estavam lá, o atual mandatário que foi elevado ao cargo de presidente da República. Tudo isso é uma vergonha da nossa história, é uma vergonha dos imigrantes que vieram para esse país. MST é luta armada, é ilegal, enfrenta o Estado Democrático de Direito, é alienação para dentro e propaganda para fora. Nós queremos reforma agrária, Emílio Madeira, terra para pequenos agricultores ampliar os seus negócios. Queremos terra para filhos de agricultores que estão na terra. Queremos terra para técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, zootecnistas e tantos outros estudantes que se formam das ciências agrárias ao seu a cada dia nesse país. Jair Messias Bolsonaro, senador Tereza Cristina, entregaram mais de 400 mil títulos de liberdade para as famílias que estavam amarradas pelos governos do PT no passado. Invadir jamais. Invasão, quem invade tem que ir para a cadeia. Invasão e ocupação ilegal é crime. Sim, eu senti falta que hoje no plenário, cadê o Zé Rainha? Para vir contar os assassinatos que cometeu ao longo da sua trajetória. Cadê tantos líderes que estão aí acuados, amedrontados, que sabem que estão ameaçados, porque enfrentaram a lei, enfrentaram a justiça para cometer esses crimes que o MST lidera no país. Invasão jamais. Bom dia a todos. Primeiro, meu repúdio à presidente dessa casa, da mesa hoje, que, de uma forma antidemocrática, impediu a minha fala e a fala de outros parlamentares que estavam inscritos ali para debater. Nós estamos num parlamento onde nós temos o direito de falar e de debater.
e a presidente, que também pertence ao Partido Trabalhador, que tanto defende essa democracia, talvez a democracia relativa, deputado Salles, que tanto eles querem impor sobre o Brasil. E terminar minha fala lá dentro, dizendo que é um dia muito triste para esse parlamento. Um dia que nós não temos nada para comemorar, onde foi convocada uma sessão solene em comemoração de 40 anos de um grupo terrorista, criminoso, que há 40 anos coloca terror no campo do Brasil e que rasga as duas palavras da bandeira brasileira, ordem e progresso, porque onde esse movimento passa, causa somente desordem e miséria. Nós, durante a CPI do MST, onde o deputado Salles era o relator e o deputado Zucco era o presidente, nós fizemos várias diligências, deputado Messias, e nós constatamos as condições subhumanas que esse povo que estava aí dentro aplaudindo político do PT, que é só para isso que eles servem, massa de manobra, vivem nos acampamentos e nas fazendas invadidas. Condições subhumanas de miséria, morando debaixo de barraco de lona preta, tomando água que a gente não sabe nem de onde vem. Crianças ali sendo maltratadas, vivendo ao relento. Mas, exatamente, sendo colocadas como escudo humano nas invasões, essas próprias crianças. E quero dizer também que nós estamos aqui para falar a verdade, e esse parlamento não vai se calar diante desse grupo terrorista. E esse dia é um dia negro para essa Câmara, é um dia negro para essa casa. Daqui a pouco, deputada Bia Kiss, nós não sabemos se vão convocar uma sessão solene para o grupo Hamas aqui nessa casa. E nós, de oposição, não podemos deixar essas convocações de homenagem a terrorista nessa casa e nesse país. O MST é um grupo terrorista tipificado em mais de 30 crimes no Código Penal. Zero invasão, não há invasão, fora MST. Muito obrigado. Falando aqui agora como líder da minoria. Quero em primeiro lugar informar que será hoje protocolado às 16 horas uma nota de repúdio a essa sessão solene, capitão Alden. Essa nota de repúdio será assinada também pela FPA, pela Frente Invasão Zero, oposição, minoria e várias frentes parlamentares, que isso é um escárnio. Termos a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, celebrando 40 anos da existência de um grupo terrorista e que mostra o seu terrorismo aqui dentro. Eu também estava inscrita como líder da minoria para falar, assim como os colegas que não conseguiram falar. Essa moção de repúdio será protocolada às 16 horas e ela vem com a força de um número enorme de deputados, a grande maioria dos deputados que não compactua com essa sessão solene, que não permite sequer oposição. Isso é esse grupo terrorista. São 102 assinaturas, mas as frentes representam muito mais. Então, o que nós queremos dizer, eu, como deputado parlamentar do Distrito Federal, voltada para o agro, tive a oportunidade de conhecer vários assentados. E esses assentados que antes estavam sob a batuta do MST, mudaram de lado, porque perceberam que sob o governo Bolsonaro, receberam títulos, receberam terras, receberam dignidade, crédito, trator.
e disseram: deputada, nós percebemos que o MST e que o PT e a esquerda nunca quiseram nos dar nada disso, eles queriam nos usar. E é isso que eles fazem. Só os únicos beneficiados do MST são aqueles parlamentares que estavam sentados à mesa e todos os parlamentares do PT que apoiam esse tipo de movimento, e o homem que está sentado na cadeira do Planalto, que depois que assumiu essa posição, as invasões voltaram com força. Como líder da minoria, digo que vamos ficar aqui unidos, a minoria, a oposição e os parlamentares que não compactuam com o crime. E vamos continuar lutando contra essa vergonhosa participação do MST no governo. Pessoal, deputado federal Messias Donato, Estado do Espírito Santo, a pergunta que eu quero deixar é: quais serão os próximos homenageados aqui no Congresso Nacional? Hoje, os homenageados foi esse movimento criminoso terrorista do MST, completando 40 anos, que nós não temos absolutamente nada o que comemorar. Mas do jeito que a banda está tocando, será que daqui uns dias não teremos uma sessão solene alusiva ao PCC, ao Comando Vermelho? Porque essa gente que faz esse movimento, está dentro desse movimento terrorista, também tem as suas vozes dentro desses segmentos que andam à margem da sociedade. Engraçado que hoje eles estão comemorando 40 anos, junto com o Salles, o nosso relator, o Zuco, nosso presidente da CPI do MST. Nós presenciamos em todo o Brasil situações deploráveis de crianças, adultos desenvolvendo funções análogas à escravidão. Um absurdo tudo isso. Agora, um movimento que hoje completa 40 anos, quando nós, deputados, estávamos ali dentro do plenário, nós fomos abordados por diversas pessoas, dizendo o seguinte: vocês estão aqui, mas na mesa de vocês tem comida para vocês comerem. Vocês estão aqui, mas na casa de vocês tem esgoto tratado. Vocês estão aqui, mas os filhos de vocês têm escola para estudar. Gente, que movimento terrorista porqueiro é esse que em 40 anos faz com que essas pessoas não tenham esgoto tratado, não tenham comida na mesa para poder comer e ainda mantém essas pessoas 40 anos depois escravos dentro desse movimento criminoso? Estou aqui encerrando a minha fala para poder, Salles, repudiar esse momento aqui que tive o desprazer de ver nesta quarta-feira pela manhã. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Hoje, a Câmara Federal está vivendo um dos dias mais vergonhosos da sua história. Uma sessão solene para uma entidade marginal, criminosa, que não tem CNPJ, que não tem endereço. Quando eu digo criminosa, é porque em 90, eu como gaúcho, degolaram em praça pública o Cabo Valdeci. Isso é movimento criminoso. Quando destruíram laboratórios de pesquisa da Embrapa, destruíram, assim é Deus dará, acabaram com tudo, não respeitam nada. Como se presta para uma homenagem, uma sessão solene? Por quê? É um momento onde esse descondenado ex-presidiário comunista e anão diplomático Lula apoia esse movimento. Por isso que eles estão aqui. Daqui a pouco, como eles apoiam também o Hamas, foram homenageados pelo Hamas, vão querer uma sessão do Hamas aqui solene. Em hipótese alguma, nós estamos aqui pelo correto, pelo certo, e jamais admitiremos. Eu lamento como deputado, quando entrei aqui hoje, subi pelo elevador, mas o que é isso? Que invasão é essa? MST, entidade marginal com sessão solene. Que vergonha! E eu jamais estaria discursando, fazendo parte, dando credibilidade a essa sessão solene.
jamais falaria lá. Estou aqui lutando, protegendo os cidadãos de bem, e MST, movimento marginal, jamais deve ser reconhecido, e nós da direita sempre combatendo, porque o bem sempre vence. Se não venceu, é porque ainda não chegou ao fim, porque no fim o bem sempre vence, senão qual o sentido de estarmos aqui? Muito obrigado. Eu não posso dizer bom dia, triste dia, vergonhoso dia em que o Parlamento do Povo Brasileiro, a Casa do Povo Brasileiro, se abre para homenagear um movimento criminoso, um movimento até mesmo terrorista, um movimento em que em 40 anos deveria se envergonhar e ser repudiado por todos, mas o PT patrocina, e uma esquerda doentia patrocina uma homenagem a um movimento criminoso. E por que eu insisto em deixar claro que é um movimento criminoso? Porque ele jamais assumiu com clareza quem é MST. MST não tem CNPJ, não tem endereço, não tem alguém que diga, eu respondo pelos atos, porque são atos criminosos, de invadir, de agredir, de destruir, de desrespeitar. E aí o parlamento vai homenagear um movimento criminoso, que não tem CNPJ e usa falsas entidades para botar dinheiro público, quando o PT está no governo. E o PT no governo traz esse movimento de novo para invadir propriedades. E aí esse momento é momento de alertar. Milhões de brasileiros que uma hora dessa já estão sim arrependidos. E é importante que possa sim fazer o meia-culpa, refletir e dizer, não é isso, eu me iludi, eu me enganei, me enganaram. É isso que eu quero, e que nós todos, que somos resistência a esse desgoverno, temos que alertar. Boa parte da imprensa, e há milhões de brasileiros que foram enganados com aqueles que diziam que eram democratas, que iam defender a democracia e hoje dizem ter orgulho de ser comunistas. Aqueles que diziam que querem paz e que hoje estimulam novamente a invasão no campo. E é isso que nós estamos vendo. Enquanto que com Bolsonaro havia titulação de terra, assim, a verdadeira reforma agrária de maneira pacífica, mais de 400 mil famílias, a maioria mulheres, 80% mulheres, recebendo título de terra e tendo direito à propriedade, sem praticamente nenhuma invasão de terra. Aí volta o PT, volta a invasão de terra, volta a ganhar força MST, PCC, fuga de prisão de criminosos perigosos, o crime tomando conta do país. Então não só nós somos oposição, mas milhões que foram enganados. Acordem, ainda é tempo. Acordem. Vamos reagir e defender o nosso país enquanto é tempo. Enquanto não transforma o nosso país de fato numa Venezuela, num Irã, numa Nicarágua. É hora de reagir, homenagear o MST, homenagear o comunismo. É abrir um precedente homenageando o crime. E nós viemos aqui repudiar e deixar claro, nós continuaremos lutando pelo que é certo, pela pátria, pela família, pela liberdade. Olá, professor. Senhoras e senhores, todos sabem que aqui nesta casa tem um conjunto de parlamentares que o que mais desejam é que o país tenha paz. Um país do tamanho do nosso tem terra para todos aqueles que precisam da terra para trabalhar e sabem o que fazer com ela. Este movimento sem terra, a única coisa que ele não deseja ter é um pedaço de terra. Grande parte desses que andam pelas ruas e avenidas invadindo propriedade jamais viram um pé de alface plantado. O que eles querem mesmo é um movimento político ideológico. E para exercitar, ele tem que invadir a propriedade de alguém.
matar os animais, oprimir as pessoas, cometer todo tipo de atrocidade. Não me chame para essa conversa. Se quiserem reforma agrária, nós somos favoráveis. E o país pode perfeitamente colocar todas as pessoas num pedaço de terra produtiva e lhes dar dignidade. Mas eu conheço lugares onde tem assentamento da reforma agrária que filhos de produtores não têm um pedaço de chão para plantar. Gente vocacionada para a terra não pode plantar, porque ele precisa estar com o boné na cabeça, andando pelas ruas do país para ser massa de manobra política. Este movimento não defende reforma agrária. Esse movimento defende o fim do direito à propriedade. Sou frontalmente contrário a isso. Estou no 4º mandato. Não contem comigo. Me envergonha que esta casa possa fazer um dia de homenagem, solenizar o crime e pessoas fora da lei. Tenho vergonha disso. Por isso estou nesse microfone mantendo alto e bom som. Eu quero direito à propriedade, respeito a todas as pessoas, direito a quem quer produzir no país, direito a dar um pedaço de terra com recurso público, com política definida. Mas não me chamem para poder homenagear quem invade a propriedade alheia, quem comete atrocidades apenas como massa de manobra, seguindo quem mandou fazer. Aliás, esse trabalho análogo que tem lá no Rio Grande do Sul, eu queria que esses descasos fossem lá no acampamento do Sem Terra, para ver como é que vive aquelas pessoas todas em condições absolutamente indignas. Mas parece que tem uma parte que é cega para isso que está acontecendo. Quero dizer com toda franqueza, contem comigo para fazer reforma agrária e dar titulação de terra para todos aqueles que têm vocação para produzir e trabalhar, mas não terão em mim apoio hipótese nenhuma para baderneiros irresponsáveis e massa de manobra para fazer política partidária. Muito bem. Bem, pessoal, eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro representa 9 estados da região Nordeste, mais Minas Gerais, o norte de Minas, e um pedacinho do Espírito Santo. O semiárido brasileiro é uma região que agora, com a chegada das águas em alguns locais, passou a ser uma das regiões mais ricas e promissoras do plantio, da produção, da agricultura e da pecuária. O MST escraviza as pessoas nos assentamentos dentro do semiárido. Isto é lamentável. O nosso mandato recebeu pedidos de assentamentos lá do Rio Grande do Norte e nós atendemos, a maioria desses pedidos atendemos com apoio, com a colocação, a destinação de tratores para as associações dos assentamentos, colocação de antena parabólica, kit de irrigação, ajudando aqueles que queriam produzir, para tirar o cara da situação de morador rural para produtor rural. O semiárido brasileiro sofre a ação danosa do MST, porque, primeiro, eles invadem regiões que são propriedades produtivas. Segundo, porque pegam pessoas inocentes úteis, usados como massa de manobra, alguns morando em barracos, na beira das estradas, em risco, situação de risco absurda. E a gente não vê, por exemplo, o Ministério Público proibindo aquelas crianças que estão ali, que estão correndo risco de um acidente, um carro que perca o controle da estrada. Então, são muitas as demandas. O MST, em função desse nosso apoio aos assentamentos, que é que ele fez há 2 anos, agora dia 8 de março, completará 2 anos que o meu gabinete lá em Natal foi invadido pelo MST, foi pichado por terroristas. Infelizmente, o 8 de março, todo mundo sabe, as mulheres sabem, é o Dia Internacional da Mulher. Então, 3 mulheres do MST invadiram o meu gabinete, picharam todo o estacionamento, a área externa, as plantas, tentaram arrombar uma porta. Tudo por quê? Porque defendem o crime. Criminalizam o agro, criminalizam quem produz com pichações dizendo o agro é morte. E o pior de tudo, vejam só, é que eles assumiram isso, colocaram no site oficial do MST do Rio Grande do Norte, dizendo que aquele era o ato oficial deles de pichação, de contrariedade em relação ao governo Bolsonaro, à nossa gestão como deputado federal, há 2 anos atrás.
pasmem, até hoje ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública do Estado cruzou as mãos, a Polícia Legislativa não pôde fazer nada e a Polícia Federal não investigou. Então eu pergunto a vocês, quem apoia criminoso é o quê? Né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É simples assim. Então eu lamento muito que a palavra solene, que o ato solene aqui na Câmara dos Deputados hoje tenha sido prostituído, lamento demais mesmo, tenha sido prostituído. Nós iremos assistir agora uma sessão solene a favor das doenças raras. E no mesmo dia, quase na mesma hora, o MST, um movimento terrorista, que foi classificado aqui na CPI como sendo um movimento terrorista. E perguntem, siga o dinheiro, quem alimenta o MST, quem paga as camisetas, quem paga os bonés, quem paga o deslocamento desse pessoal? A gente sabe, né? É o desvio. A gente sabe disso aí. Eu lamento bastante e deixo aqui o meu repúdio contrário totalmente a esse tipo de homenagem. Não merece homenagem, merece cadeia. É para isso, esse é o destino que deve ser levado para todo o pessoal do MST. Desculpem. Senhoras e senhores, eu creio que ficou devidamente evidenciado o repúdio à homenagem a um grupo terrorista. Todos os meus colegas falaram a respeito. Ficou evidenciado que o mesmo grupo que homenageia um grupo terrorista aqui nessa casa é aqueles que outrora estavam fazendo uma reunião na sala das comissões em apoio a outro grupo terrorista, o Hamas. Também ficou evidenciado que, no mínimo, essa excrescência que aconteceu hoje aqui é apologia ao crime. Então não vou me delongar repetindo essas questões que estão mais do que translúcidas. Venho utilizar desse microfone para fazer a todos os veículos da imprensa algumas questões que calam no imaginário do brasileiro, uma vez que no domingo recente, dia 25, o povo do Brasil, de todos os cantos, deixou claro que não concorda mais com essa balbúrdia, que não concorda mais com esse nível de desrespeito, que não concorda mais com o vilipêndio da dignidade do povo. Pois muito bem, onde está o Conselho Tutelar que proíbe as crianças de irem em manifestação pacífica, mas estão sendo tratadas como escravos nesses acampamentos, sofrendo tortura, muitas vezes violência sexual e outros níveis de violência? Onde está o Ministério Público do Trabalho que fecha fazendas sob a denúncia falsa de que está havendo trabalho análogo à escravidão porque não tem refeitório com ar-condicionado no meio da lavoura e os trabalhadores que estão submetidos ao jugo desses criminosos estão lá sofrendo calados? Onde está a Polícia Federal que vasculha com todo cuidado mensagens de WhatsApp para vilipendiar residência de parlamentares e há 40 anos estão vendo de camarote uma organização criminosa do crime organizado com estrutura, hierarquia, modus operandi transitar, trazendo terror e morte para o campo em todos os estados do Brasil? Onde estão as nossas instituições que bradam pela democracia? Onde está a democracia? Me lembra aquele conto onde a verdade se despiu para tomar banho e a mentira saqueou suas roupas. E a partir daquele dia, a verdade passou a escandalizar a todos, porque andava nua. Ao que parece, a honestidade, a decência, a verdade e todos os valores do cidadão ordeiro que estava lutando pelo seu país dia 25, hoje está desnudada, despida. Lamento ter que constatar que no meu tempo, na minha época, vivenciei a profecia de Rui Barbosa. O brasileiro honesto hoje tem vergonha de ser honesto. Bom dia a todos. Quero manifestar aqui a minha indignação, e que não é pessoal, é o que o parlamento, através da representação do voto e do mandato de cada parlamentar, aqui nós representamos. Eu estou no 5º ano, aliás, no 5º mandato como deputado federal aqui, e um mandato como suplente.
nós vimos esse mesmo movimento fazer a agressão e a invasão aqui do nosso plenário, de uma forma criminosa. Isso aconteceu há pouco tempo. Olhem a contradição. Esse mesmo movimento que veio aqui, badernou, quebrou inclusive a porta de entrada, usou da violência com os policiais, inclusive, que não conseguiram contê-los. Nesse momento, o Congresso, não, a Câmara Federal rende uma homenagem, uma sessão solene. Que contradição! E vamos além. Nós vamos passar a homenagear aqui nesse Congresso, aqui na Câmara Federal, homenagear instituições, entidades que não são legalmente constituídas. Mas o que representa o MST ao longo desses 40 anos? Invasões, violência não só no campo, violência na cidade. Pararam as marchas nas cidades, as invasões, mas estão paradas até quando? Não vamos achar que o problema é de um produtor, e quem é produtor, quem é proprietário, não interessa, da agricultura familiar à agricultura empresarial, todos são dignos de ter a sua terra. O movimento que fazem não é mais um movimento pela busca de reforma agrária. Aliás, um modelo que não deu certo, com raríssimas exceções. Tem assentados dignos? Tem. Mas o modelo que se preconizou ao longo desse tempo, sustentado pelo atual governo, na verdade, não é um modelo adequado. Eu escutei pela rádio, lá na minha região de Bagé, o movimento convocando pelo rádio quem fosse acampar. Nesse momento, estão assentados na Mulher Negra. Aliás, estão acampados, né? Uma mobilização do MST na BR-392. Sabe o que teve que fazer? Os nossos produtores da região tiveram que fazer uma vigília. Estão lá há mais de 100 dias. Eles têm que cuidar da propriedade, têm a intranquilidade de saber o que vai acontecer. E nesse momento, tem uma propriedade de apenas 150 hectares da Liana Salles, e que lá estão por liberar uma área por uma questão jurídica. A liberação dessa área é 19 de abril, e sabe quem está na porteira? E tem um vídeo aí rodando. Esse movimento badernando e impedindo o ir e vir da propriedade. Uma área de apenas 150 hectares, uma família que trabalha com atividade com equinos, que também tem funcionários e que tem os seus filhos. O que eu pedi ontem? Pedi ao governo do estado, pedi à Secretaria de Segurança um reforço para dar segurança à vida das pessoas. E é essa a mobilização, é esta a intranquilidade de todos que produzem. Por isso que quem tinha que estar cuidando da lavoura, quem tinha que estar preparando a colheita, quem tinha que estar cuidando do gado, tem que estar lá fazendo uma vigília para proteger as propriedades. Que absurdo! O agro precisa ser valorizado. Aliás, o governo federal, através de muitos agentes em viagens internacionais, falam mal do agro. E nós estamos aqui justamente lutando para defender a propriedade privada, a livre iniciativa, mas é digno de que se defenda a propriedade privada. Portanto, me desculpe, mas não é com o nosso aval. Tem que rever o próprio regimento e a conduta de quem aprovou esta solenidade, que é um escândalo, uma vergonha, um constrangimento para todos nós. Portanto, vamos defender a propriedade privada e tolerância zero às invasões. Contem sempre nessa diretriz com o deputado federal Afonso Orra. Estamos juntos. Quero cumprimentar a todos e fazer registros bem objetivados e rápidos. O que se discute no Brasil é a segurança jurídica. O Brasil, conhecido como celeiro do mundo, tem no agronegócio a sua mola econômica propulsora mais forte. O agro que segurou o Brasil no tempo do Covid.
O agro que tem trabalhado e gerado divisas para a nação, se vê agora na obrigação de começar a fazer um contraponto para garantir o direito da propriedade e a segurança jurídica do país. Ora, ninguém está dizendo que qualquer brasileiro que queira um pedaço de terra não vai tê-lo, mas o governo tem condição de fazer aquisição de propriedades e assentamentos devidamente decentes e corretos, sem tomar do cidadão que adquiriu uma propriedade ou quem sabe herdou uma propriedade, mas que é dele, é patrimônio da família. É horrível. Eu fico vendo como se movimenta o governo. Ora, quanto dinheiro não foi mandado para fora em períodos pretéritos, para países que não têm nada a ver com a nossa política, Cuba, Venezuela, etc. Por que esse dinheiro não foi usado para atender questões internas do país, sobretudo adquirindo de forma correta e decente a propriedade rural de quem quer vender para fazer assentamentos legais e decentes? Então é um contrassenso. Essa, eu estava ouvindo as falas ali, é um direito de quem não tem direito. É uma insegurança jurídica de uma nação que deveria sobressair no mundo como a nação que mais respeita a galinha dos ovos de ouro desse país, que é o agronegócio. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que compreendam definitivamente que para alguém ter um pedaço de terra não precisa de tomar de quem tem. O governo tem que fazer outro tipo de política. E é isso que lamentamos, porque parece-me que a intenção é mesmo dizer: nós estamos vivendo fora da lei. E muitas vezes colocando crianças, pessoas inocentes e até puras nos movimentos. Eu lamento esse comportamento e eu espero que o Brasil em pouco tempo possa também se libertar disso. Que Deus abençoe o Brasil. Bem. Boa tarde. Só para corroborar com a ação de tantos outros deputados que aqui já estiveram, para dizer da nossa indignação de uma sessão solene nesta casa, que coroa a ilegalidade, porque o MST é o símbolo da ilegalidade, que pessoas se deixam utilizar, é claro que se deixa utilizar, em defendendo uma reforma de terra agrária que distribua de forma justa terras. Só que não se anda atrás de dar terra para ninguém produzir. Se anda atrás de tomar terras ocupadas, para exatamente ferir frontalmente a Constituição que garante o direito da propriedade. Então nós estamos vivendo um país às avessas. E nós estamos aqui como deputados para dizer isso, que o Brasil precisa se colocar no prumo da legalidade e não estar a favor da marginalidade, porque essa sessão solene aí coroa a marginalidade, uma instituição que não tem nome próprio, tem apelido, mas não tem registro, e que é utilizada sim como massa de manobra. Seria o quê? Idiotas úteis que fazem esse trabalho para a esquerda. Então nós estamos aqui para dizer que repudiamos, porque não tem intenção de trabalhar para que alguém que precisa ter terra tenha terra para sobreviver. O que eles querem é tomar propriedades que são o quê? São úteis, que são propriedades que produzem, e fazer o que eles vêm fazendo há 40 anos. Isso é uma vergonha, é um descaso, é um desrespeito a nós brasileiros. E essa casa hoje aqui faz esse coroamento. Então está aqui o repúdio desse deputado e de todos que aqui estiveram para falar. Nós não aguentamos mais, estamos sofrendo, o Brasil está sofrendo, o Brasil está sangrando, porque a versa da lei, e a cada dia a gente vê a comprovação disso. Meu muito obrigado e que Deus tenha misericórdia de nós. Tudo bem, professor? Bem, pessoal, muito obrigado, está encerrado aí.